E a Argentina negou que exista um pacto de impunidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro para dar asilo político a investigados e condenados pelo ataque às sedes dos três poderes em 8 de janeiro do ano passado. O porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni, afirmou que a decisão de uma eventual extradição dos envolvidos nos atos antidemocráticos será do judiciário argentino. Segundo ele, não se trata de uma questão política. Ele negou que exista um pacto de impunidade com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, de quem Javier Milei é próximo. Ele foi questionado sobre esse assunto e disse que não sabia como os investigados e condenados entraram no território argentino. A CNN apurou que os pedidos de refúgio feitos por alvos do inquérito já passam de 100. E vamos falar sobre esse assunto com Américo Martins, inclusive, Américo já destacando informação da Jussara Soares, que está no nosso site, já a lista daqueles brasileiros que saíram do Brasil e nesse momento são considerados foragidos. Agora, Américo, por mais que o porta-voz da presidência da Argentina diga que não se trata aqui de uma questão política, e sim de uma questão judicial, os foragidos do 8 de janeiro respingam na política, não? Sim, sem dúvida, Carol. Agora, aqui é importante a gente tratar esse assunto por dois vieses diferentes. Em primeiro lugar, analisar essa declaração do porta-voz do presidente Javier Milei, que é uma declaração muito importante e adequada. A questão, justamente, é uma questão para a justiça da Argentina. Obviamente, precisamos acompanhar para ver se vai haver algum tipo de interferência ou não. Mas a Argentina é uma democracia plena, existe troca de governos, existe independência do judiciário. Uma ditadura é que o governo faz pressão e usa o judiciário de maneira política. Não é o caso da Argentina, então as declarações do porta-voz do presidente Milei são bastante adequadas. Obviamente precisamos acompanhar se isso vai acontecer dessa forma, mas é exatamente isso que se espera, que sejam decisões judiciais equilibradas, baseadas em cada caso. A outra questão, o outro ponto que precisamos analisar também é uma investigação que deveria ser feita tanto pelo lado brasileiro como pelo lado argentino, como essas pessoas que sofreram aí essas sanções da justiça conseguiram entrar na Argentina. Aí sim, se houve algum tipo de ajuda política de algum grupo, não digo de governos, não acredito nisso, mas de algum grupo, como é que foi a facilitação dessa entrada? Essa é uma segunda questão e valeria muito a pena existir essas investigações dos dois lados. Afinal de contas, as decisões da justiça precisam ser cumpridas. Mas o ponto do porta-voz do presidente Milei é muito importante, muito adequado. Lembrando que, apesar das divergências grandes ideológicas que existam entre o governo brasileiro e o governo argentino neste momento, são dois países que precisam de fato cooperar, precisam ter boas relações diplomáticas. Ninguém está pedindo que os dois presidentes sejam amigos. Eu estive na cobertura do G7 na Itália, eles estiveram presentes no mesmo local, na sede da cúpula, não trocaram cumprimentos, não conversaram. Mas isso não afeta as relações institucionais entre os dois países. Isso é importante deixar claro. E nesse ponto, obviamente, a decisão tem que ser de fato judicial com independência, como tem prometido o governo argentino. Vamos continuar acompanhando e ver se isso vai acontecer exatamente dessa forma, que é a forma adequada de se resolver essa questão. Inclusive, Américo, aqui destacando a reportagem da Jussara Soares, nossa analista que está no site da CNN, essa lista que confirma que 76 condenados buscaram escapar pela Argentina. São informações passadas pelo governo argentino ao governo brasileiro. Um dos brasileiros, inclusive, foi barrado, 62 conseguiram entrar e 13 já deixaram o país vizinho. E é justamente esse ponto que você traz, né, Américo? Como que 76 condenados, aqui só um que foi barrado, mas os demais conseguiram entrar no território argentino, como que eles conseguiram passar pela fronteira? Exato. E precisa haver uma investigação dos dois lados. É responsabilidade também das autoridades brasileiras evitar a fuga de pessoas que foram condenadas, como também do lado argentino checar eventualmente quem entrou, quem são essas pessoas que estão entrando. Isso é um movimento normal em relação a qualquer tipo de atividade eventualmente criminosa ou pessoas que tenham sido condenadas. Então, esse segundo ponto me parece muito importante. Uma investigação que poderia até ser conjunta entre os dois países.
países, dado, como eu vinha dizendo, essa importância de manter as relações institucionais entre os dois países e vem mantendo. Na verdade, nesses meses, desde a eleição do presidente Milei na Argentina, os dois países vêm mantendo contato, vêm mantendo comércio. Então, nada impede que os dois lados façam uma investigação e determinem como isso aconteceu. Isso é muito importante, até para evitar que novos casos como esse aconteçam e não necessariamente apenas com pessoas que foram condenadas devido aos incidentes lá de Brasília, aos ataques contra a democracia em Brasília. Qualquer tipo de pessoa que tem uma sanção judicial, que tem uma condenação, tem que ser barrada quando está tentando fugir para um outro país. Então, muito importante que aconteça essa investigação de forma institucional, de forma transparente e de forma colaborativa entre esses dois países. Obrigada, Américo. Américo Martins trazendo para a gente análise aqui no Novo Dia.